Ei pessoal, tudo bem? Quando a gente fala de serviços de alimentação e quando a gente fala de alimentação dos próprios funcionários de uma empresa e que são empresas que não podem parar e que vão continuar por muito tempo abastecendo aí as nossas casas com alimento, nessa época de novo coronavírus por aí, a gente precisa tomar alguns cuidados. E é sobre isso que eu vim falar aqui. Meu nome é Miriam Xavier, eu sou engenheira agrônoma, consultora e eu sou especialista em segurança de alimentos. Eu faço parte de um grupo chamado Compartiveg e o nosso propósito é dar as mãos a quem alimenta o mundo. Bom, primeira questão em relação aos trabalhadores de uma empresa, né? A gente tem empresas aí que tem muitos funcionários, muita gente trabalhando. Principalmente nas fazendas, nas indústrias, né? E o que a gente tem visto que os serviços que não vão parar por enquanto, e eles têm se organizado de alguma forma. A gente tem orientado os nossos clientes a fazer algum tipo de escala de horário de almoço, principalmente de refeições, para que não esteja todo mundo ali almoçando ao mesmo tempo, então as pessoas consigam sentar um pouco mais distantes umas das outras, para que naquele ambiente não fique muita gente ao mesmo tempo, né? E até quando é algum tipo de fazenda ou algum tipo de distribuição, que tem uma circulação de pessoas externas muito grande, então que tem motorista de caminhão que vai e volta e levando coisas e buscando coisas, a gente tem um cuidado redobrado em separar um pouco ou o ambiente onde essas pessoas circulam, né, restringir um pouco o acesso das pessoas externas, até quando é um vendedor da própria empresa e ele vai entrar ali, mas ele ainda está fazendo algum serviço externo, ele vai usar o refeitório, vai usar esse tipo de dependência da empresa em horários diferentes dos demais que estão só internos. E ou a gente separa locais ou a gente separa horários de uso, né? Depende da estrutura que cada um tem, das possibilidades aí. Isso é importante. E a gente tem feito sinalizações nas áreas todas, conversado com as pessoas, né? Porque hoje a restrição que às vezes a gente faz de uma pessoa que está chegando de fora não é nem só para que ela não traga alguma coisa, às vezes aqui dentro que tem algum tipo de problema, né? E quando a gente trabalha com alimento, a gente vai cuidar ao máximo para que não tenha problema aqui dentro, para que não entre nada aqui e a gente consiga continuar produzindo alimento com a segurança que precisa ser feita, né? Segurança para quem está ali trabalhando, para quem vem para fazer algum tipo de serviço e segurança para o alimento produzido. São os cuidados que a gente tem principais. Outro ponto, gente, bem importante que eu falei aqui no comecinho do vídeo. Quando a gente fala que a gente tem pessoas trabalhando numa empresa que não vai parar, por exemplo, vamos pensar em algum tipo de lanchonete, de restaurante, de algum serviço que seja de alimentação e que ainda naquela cidade não tem casos confirmados, de repente a prefeitura ainda não determinou que seja fechado e que ainda vai funcionar por um tempo, tá? A mesma coisa pode ser usada para refeitórios aí nas empresas. O que a gente tem feito é um distanciamento das mesas, então a gente tira algumas mesas daquele lugar, como a gente vai mudar um pouquinho o horário, né, de atendimento ou a quantidade de pessoas que entram naqueles estabelecimentos, a gente vai deixar mesas mais separadas umas das outras e vai ter um cuidado redobrado com higiene, com todos os cuidados de toda a limpeza de utensílios, de bancadas, todo o material que é servido a algum cliente que retorna, ele tem que ser lavado com sabão, higienizado depois, né, sanitizado, na verdade, depois com algum tipo de produto, de preferência algum hipoclorito. Se não for um hipoclorito de sódio, a gente vai buscar algum produto que seja registrado para uso em alimento, que isso é importante, e que seja um produto que a gente vai usar na dose certa, né? Não adianta colocar aquele monte de cloro ou aquele monte de álcool e achar que vai resolver. A gente tem que ter a dosagem certa recomendada para que esse produto faça efeito e não seja uma fonte de contaminação por estar ali em superdosagem, né, no alimento. Tem coisas mais específicas que a gente vai conseguir falar a respeito disso
em próximos vídeos, em próximos assuntos que vão ser voltados especificamente para serviços de alimentação. E muitos deles aqui a gente está vendo é que eles vão ser reinventados, né? Muita gente está já começando a fazer só serviços de entrega, não está atendendo, não está abrindo ao público, isso para evitar aglomeração, evitar, por exemplo, no self-service que as pessoas estejam ali, às vezes estão conversando em cima ali da comida, e aí pode ter algum tipo de risco também de contaminação, né? Para quem está ali frequentando aquele ambiente e para a comida que a próxima pessoa for buscar. Então, tem muita coisa dentro disso ainda pra gente falar. Esse era o assunto principal de hoje, só para falar a respeito dos locais de uso comum para alimentação, seja para o público, seja para os trabalhadores de dentro de alguma empresa. E a gente se vê num próximo vídeo, a gente vai falar bastante sobre isso aqui ainda. Super abraço!